Bom, então hoje é dia 28 de agosto, a gente está aqui hoje com a presença da Vivi, nossa consultora também. Obrigado, Vivi, por reservar um tempinho aí na sua agenda de final de mês de agosto, que eu sei que tem uma super missão aí de carrinhos em aberto e tudo mais. Inclusive, sei que nossas escolas estão bem empenhadas aí, né, para a gente poder deixar tudo redondinho. Tibério e eu pensamos em uma estratégia na semana passada, que foi justamente voltada para o mês de setembro. Como vocês sabem, setembro são os últimos minutos do nosso segundo tempo, então é o mês para a gente entregar tudo ou não entregar nada. Como vocês sabem, metas nesse grupo são feitas para serem atingidas, e se elas não são atingidas, é um resultado negativo. E eu não consigo acreditar que ninguém aqui nessa sala acorde falando assim, vamos ali atrás de um resultadinho negativo, né? Pelo contrário, todos aqui têm comprometimento, têm engajamento, tem uns boletinhos para pagar também, né? E aí a gente gosta e precisa de uns resultados positivos, né? Christian e Débora de Sorriso Ferreira ali, tem uns boletins, né? Que chega na nossa residência, né? Então, pensando nisso, a gente precisa unir forças para que nesse mês de setembro a gente de verdade vire o nosso jogo. Então, eu quero aqui já agradecer o excelente trabalho que o Tibério fez em montar boa parte desse material. Eu vou conduzir a apresentação com vocês, mas boa parte desse material foi desenhado pelo Tibério, que justamente comprou a ideia, e é esse material que eu vou apresentar para vocês agora, que nada mais é do que o que nós vamos fazer nesse mês de setembro, tá bom? Então, de forma bastante prática, vamos lá para o conteúdo. Fiquem à vontade para vocês levantarem a mão, colocarem informações aí, colocarem alguma coisa no chat, o Tibério vai me dar uma ajuda aí. E, claro, gente, no final a gente abre para perguntas também, tá? Então, como eu disse, repito, hoje é dia 28, portanto, o mês de setembro ainda não começou, agosto ainda não terminou, então a gente tem até o dia 31 para entregar os nossos resultados, mas sem planejamento a gente não chega em lugar nenhum, né? É por isso que setembro já precisa estar no nosso radar, tá? E aí nós intitulamos essa missão de missão 002, porque a nossa missão 001 é aquela de atingir nossas metas, os resultados da nossa campanha. Então essa é uma missão de reforço. A gente está chamando vocês aqui para que a gente reforce os nossos esforços, porque nós precisamos atingir as nossas metas e os nossos resultados, tá? Então, vocês sabem qual a diferença do profissional Batman e do profissional Superman? Alguma ideia aí? Qual que é a diferença entre o profissional Batman e o profissional Superman? Alguma ideia? Olha aí. Bom, eu já vou logo Gente, um de adiantando, cada vez. já vou logo adiantando que o meu personagem favorito de infância é o Batman, viu? Tibério, seja lá qual for o nosso trocadilho aqui, o Batman tem que ganhar. Vai, Tibério. Gente, sem babação com a direção, mas o Batman vai ganhar nesse trocadilho. Seguinte, qual que é a diferença do profissional Batman e do profissional Superman? Como o Marcelo trouxe, ele se identifica mais com o Batman. E isso acontece muito com a maioria das pessoas. Por quê? Porque o Batman, ele é humano, o Superman não é. O Superman é aquele cara que voa, aquele cara que lança raio, aquele cara que tem visão infinita, que tem uma força fora do sério, que ele não precisa de nada, ele só precisa estar lá. O Batman não, o Batman ele é aquele cara que é humano, que ele conhece as limitações dele, então ele trabalha com ferramentas. Ele se cerca das melhores ferramentas, dos melhores carros, dos melhores automóveis, dos melhores aparatos, das melhores armaduras para conseguir realizar as missões dele. Então, essa é a diferença entre o profissional Superman e o profissional Batman. O Superman é aquele cara que está ali, voando, querendo fazer o que ele não consegue fazer, porque ele não é um extraterrestre, ele não é uma pessoa com todos os poderes que um Superman tem. E o profissional Batman é aquele que reconhece as limitações dele e para e diz assim, velho, eu preciso me cercar das melhores ferramentas. E é por isso que a gente se identifica mais com o Batman. Viu, seu Marcelo? Tá vendo como
o negócio é real, a gente se identifica mais com o Batman por isso, porque ele é humano, porque a gente sabe que ele é, digamos assim, gente como a gente, e que a gente conhece a nossa limitação e a gente se cerca das melhores ferramentas para alcançar o nosso resultado. E esse é o sentido desse momento hoje, trazer uma ferramenta para a gente, assim como o Batman, alcançar o nosso resultado. Excelente. Obrigado, Tibério. Agora eu só acho que ia ser difícil se tivesse que escolher entre o Tony Stark e o Batman, porque daí aí ia ser uma briga difícil, viu? Muito bom. Galera, a gente parte sempre com números, né? Então, qual que é a nossa realidade hoje, né? Nós estamos aí com uma média de 55% de resultado até esse exato momento da nossa, em média, na nossa campanha, tá? Então, é importante que vocês se atentem a isso. Então, no CNA Aldeota, a gente tem uma meta de 110 matrículas, realizamos 59 até o momento, e a gente precisa de 51 matrículas para a gente chegar no nosso resultado final, né? Campina Grande tem uma meta de 80, realizou 65, portanto, faltam 15 matrículas para a gente chegar no resultado da campanha. Eusébio, 98, fez 52, 46 matrículas é o que faltam para a gente chegar no nosso grande resultado. Eusébio, aliás, CNA Juazeiro do Norte, 96 é a nossa meta, realizou 42, faltam 54 para a gente chegar no nosso resultado. E Natal, 94, fizemos 46, faltam aí 48 matrículas para a gente chegar no nosso resultado. Então, a gente está falando aí de Eu tenho, basicamente. eu Pois tenho uma não. contribuição bem rápida, na verdade, é uma contribuição de assessoria mesmo, de correção. Gente, eu montei essa apresentação na sexta-feira. Terminei na sexta-feira de manhã. E vocês sabem que vocês são umas máquinas, né? Então, esses números já estão todos, assim, menores. A realidade é essa. Tá. Tipo, essas 214 já se tornaram 209 de sábado para cá. Então, a gente tem só alguns pontozinhos de ajuste, mas Legal. é nessa casa dos Perfeito. 200. Perfeito. Obrigado, Tibério, pela correção. Então, galera, a gente está falando aí basicamente de 200 matrículas para serem realizadas dentro do grupo, que dá uma média aí de 50 matrículas por escola, né? Se a gente for pensar bem, só Campina Grande que tem uma meta menor aí de 15 matrículas, mas se a gente for olhar para as outras escolas, a gente está falando de praticamente 50 matrículas em um mês de setembro. E aí a pergunta que não quer calar é, ok, o que a gente vai fazer para colocar 50 matrículas em pleno mês de setembro, né? Sabendo que é um mês, historicamente, em que a procura espontânea acaba diminuindo, uma vez que as aulas já começaram, o semestre já iniciou, então os pais geralmente não pensam para os seus filhos iniciar ainda no mês de setembro. Para eles é como se o semestre já tivesse perdido. Aliás, não é à toa que dezembro, janeiro e fevereiro são meses de maiores resultados, porque na cabeça das pessoas é meio que ano letivo, né? Só que esse é um pensamento muito escolar. E a gente precisa lembrar que nós não trabalhamos só com público escolar, né? O CNA não faz matrícula só de crianças e jovens, né? O CNA também tem um público adulto. A gente tem ferramentas como produtos como o próprio CNA Pro, a gente tem turmas Plus, por exemplo, a gente tem turmas Turbo que podem iniciar a qualquer momento. Então, o que a gente percebe é que existe um universo a mais para a gente buscar e correr atrás, tá? E aí, galera, o que acontece? Em julho, nós tivemos um resultado muito positivo com uma parceria de uma empresa via CNA Aldeota. Essa empresa chama-se Atesa. É uma empresa que tem profissionais da área da saúde espalhados no Brasil todo e eles têm um escritório aqui em Fortaleza. E essa empresa nos procurou e a gente conseguiu conduzir essa parceria de uma forma muito estratégica. Então, qual que é a ideia? E qual que é o cenário? Nesse momento, essa parceria ela já está bem aquecida, a gente já tem... A última vez que eu consultei, nós estávamos com 15 cadastros, 16 cadastros de pessoas super interessadas dessa empresa para se matricularem conosco, seja estudando presencialmente no CNA Aldeota, ou seja fechando uma turma dentro dessa empresa. Então,
O que a gente quer, na verdade, é replicar essa estratégia nas outras escolas. Então, qual que é a nossa missão aqui? Fechar parcerias corporativas com empresas estratégicas para o atingimento de metas de setembro. Então, essa é a hora em que nós vamos, de forma estratégica, atrás de parceiros estratégicos para que nós fechemos matrículas. Então, gente, para ficar muito claro, olha só o desafio. Não é qualquer empresa que vale. Não é qualquer empresa que tem o nosso público, que tem o nosso DNA. Nós precisamos buscar parcerias corporativas que já virem matrículas ainda no mês de setembro. Então, a gente precisa lembrar que parcerias corporativas, elas têm um timing diferente. Geralmente vai para o RH, alguém tem que assinar, para homologar, para sinalizar. Então, todo esse roteiro já foi montado aqui nessa apresentação para que vocês aí na ponta não percam tempo e não percam esforço com parcerias erradas e que vocês sigam um passo a passo lógico e assertivo também. Tá claro isso aqui para vocês? Então, esse é o ouro, essa é a nossa bala de prata para o mês de setembro ser um mês comercialmente mais assertivo, tá? Então, a gente está falando aqui de focar em parcerias corporativas. Então, eu queria até aproveitar aqui e abrir esse momento, se 2 escolas, 3, enfim, quiserem contribuir, vocês conseguem se recordar aí de alguma parceria corporativa que foi fechada nesses últimos 6 meses e que essa parceria tenha trazido resultados positivos? Alguém consegue se recordar de alguma parceria que a gente tenha fechado? Falou assim, Marcelo, esse aqui é um case de sucesso. Alguém consegue compartilhar com a gente? Algum? Alguém se recorda? Alguém lembra? Nossa, essa empresa aqui foi assim assertivo. Olha só. Sabe o que é esse cri-cri? Significa que a gente não está explorando as parcerias corporativas com o potencial que a gente tem. Olha só quantos negócios que tem em volta do CNA. Olha só quantos call centers tem em volta do CNA. Olha quantos bancos, né? Gente, esquece de escola nesse momento. As escolas e os colégios agora não são o nosso melhor local para estar. Quantos coworkings tem em volta das escolas CNAs? Né? Quantos shopping centers? Qual shopping center que é o mais próximo aí, né? Como é que a gente chega nesses lojistas de forma estratégica, por exemplo? Então, é isso que está faltando. Está faltando a gente ser assertivo. Fechou uma parceria, conquistou ótimos cadastros, ótimos leads, já partir para cima para fechar a matrícula. E, gente, qual que é a estratégia da parceria? Um colaborador de uma empresa, ele pode não se matricular, mas tem o filho dele. O colaborador da empresa pode ter o sobrinho, pode ter o irmão, né? Então, a gente está falando de empresa porque a gente está falando de volume. Então, de novo, não é qualquer empresa que vale. A gente precisa mapear isso muito de perto. E eu já adianto aí que as lideranças locais, as supervisões, vão ter que fazer esse trabalho junto com a sua equipe comercial. Não adianta aqui a gente determinar quais são as empresas e falar, toma, vai atrás. Não. Vocês vão ter que fazer esse trabalho de mapear quais são os negócios, quais são as empresas que fazem sentido para essa nossa super missão de fazer aí 50 matrículas ao longo do mês de setembro, tá? Então, a gente precisa sair um pouquinho do nosso aquário, né? Eu tenho feito muito esse exercício nos últimos tempos com as lideranças. Para de ir sempre atrás das mesmas escolas. Para de ir sempre atrás dos mesmos lugares. A gente precisa ir para outros lugares. Tem um universo aí perto das escolas de vocês que a gente nunca explorou e que a gente precisa explorar. Essas pessoas precisam entender que a gente existe, né? Eu vou aqui até dar um exemplo que veio à minha cabeça, eu não sei se Eusébio já fez isso, mas ao lado do CNA Eusébio tem uma concessionária da Fiat. Somos vizinhos de parede. O que a gente já fez lá dentro da Fiat, por exemplo? Sabe? Não precisa ir muito longe, né? CNA Juazeiro do Norte está no centro da cidade.
quantos negócios não tem ao redor aí no centro de Juazeiro que a gente consegue, de forma assertiva, chegar e fechar algo de forma que obtenha resultados e sucesso, né? CNA Natal, Zona Norte também, CNA Campina Grande, um super polo de clínicas, de bancos. Então, a localização das nossas escolas, elas são excelentes. A gente só precisa se fazer presente e abordar de forma certa, tá? Então, como é que a gente vai fazer todo esse roteiro, galera? Então, primeira coisa que é importante deixar claro aqui, tá? A gente está falando aqui de um passo a passo, que é basicamente o seguinte, ó. Deixa eu só pegar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear as empresas que possam ser contactadas. E esse aqui é um trabalho que tem que ser feito pela supervisão e pelos consultores, tá? Que empresas são essas que vale a pena a gente abordar? Lembrando, não é toda empresa que vale. Marcelo, o que que você sugere? Empresas que tenham acima de 30 colaboradores, sabe? Empresas muito pequenininhas, empresas, escritórios pequenos, que têm 1, 2 advogados, não fazem o mínimo sentido para a gente. Então, primeiro, vamos mapear essas empresas? Mapeou essas empresas? Passo 2, fazer o primeiro contato para expor o interesse e seguir com o responsável da área. Então, nós montamos aqui um script, inclusive, para vocês seguirem por telefone. Então, o consultor comercial, ele vai fazer esses contatos com o RH da empresa ou com o proprietário, e esse contato ele precisa ser efetivo, né? A gente precisa entender se a empresa enxerga o CNA como parceiro estratégico ou não. E aqui, gente, é processo de venda. Vai ter muito não, mas a gente vai encontrar sims também, eu tenho certeza. Ok? Passo 3, fazer contato com o responsável e solicitar e-mail para envio de uma apresentação CNA. Então, também já montamos aqui um script de um e-mail que vocês devem enviar com uma apresentação institucional do CNA, que já está ligado ao passo 4, né? Enviar e-mail com a apresentação institucional e a proposta de parceria. Então, a gente já tem aqui o modelinho pronto, é só alterar as informações base e partir para cima apresentando o CNA e essa proposta de parceria, tá? 5, confirmar recebimento via ligação ou WhatsApp. Não se esqueçam que as empresas, o RH, eles têm outras coisas para fazer. Os interessados nessa parceria somos nós. Se a gente não faz repique, se a gente não acompanha para saber se recebeu, se entendeu, se tem alguma dúvida, se tem algo que dependa da gente para agilizar, isso vai se perder. Então, é importante que a gente faça, e aí não só a liderança comercial, como também o consultor, acompanhe o segmento dessas parcerias. Gente, nós não vamos ter meta de envio de e-mails, não vai ter meta de fechamento de parcerias. A gente tem meta de matrícula. Mas de nada vai adiantar eu falar com 10 empresas ao mesmo tempo e não acompanhar o passo a passo de cada uma dessas empresas, por exemplo. Tudo bem? 6, realizar uma apresentação online ou presencial, realizar uma reunião online ou presencial para apresentar os benefícios da parceria. E aqui entra as lideranças comerciais junto com o consultor. Vocês precisam, pelo Zoom, pelo Willow, Google Meet, WhatsApp, não sei por onde. Se for online, conduz uma reunião, apresenta lá o CNA, apresenta os benefícios da parceria, pensem em datas estratégicas para a gente estar dentro da empresa, coletar cadastros, fazer sorteios, participar de ações. Então, é necessário que seja realizada essa reunião. Pode ser presencial? Pode. Mas se for online, melhor, porque a gente ganha mais tempo e a gente consegue fazer mais e mais reuniões. Ok? 7. Envio do contrato de convênio para assinatura via ClickSign. Então, está aqui um passo importante. A gente precisa fechar a parceria, mas também oficializá-la. E a gente faz a assinatura via ClickSign. Então, lá, o contrato precisa estar editado, vocês já vão receber aqui o modelo atualizado desse termo de convênio de parceria, para ser assinado tanto pela empresa quanto por mim também. Então, vocês precisam enviar para assinar como
CNA para o meu e-mail, que é marcelo@cna.com.br. 2 testemunhas assinam, o contrato está oficializado, parceria está fechada. É mais um passo para a gente poder usar dessa parceria para divulgar o CNA dentro da empresa, por exemplo. Ok? 8, acompanhar a assinatura do contrato do convênio. 9, sinalizar com cartazes e flyers no novo parceiro, ou a gente precisa colocar cartazes lá dentro, precisa ter flyers. As pessoas que andam lá dentro da empresa, os beneficiários, seus dependentes, eles precisam saber que o CNA existe, precisam saber dessa parceria. Esse é o passo 9. E o 10, por último, e não menos importante, é a ação de divulgação externa, interna, aliás. Então, dentro da empresa, a gente faz uma reunião, apresenta essa parceria para os beneficiários, horário do almoço, em algum momento que a empresa julgar necessária e possível. Gente, eu já cansei de fazer vídeo para empresas, eu, Marcelo, me apresentando com o meu celular e fazendo esse passo aqui de apresentar a parceria por vídeo. Grava um vídeo. Olá, tudo bom? Olha, eu sou o Christian aqui do CNA. Meus parabéns, você, colaborador da Teleperformance. A partir de agora, você tem 35% de desconto conosco aqui no CNA. Então, nós queremos dar as boas-vindas para você. Para mais informação, é só clicar nesse link aqui, preencher o seu cadastro, que a gente vai entrar em contato com você. Cria a ação no box, gera um QR Code, gera o link da ação, recebe esse cadastro e vamos atrás dessas pessoas para que elas se matriculem no CNA ainda no mês de setembro, ok? Gente, esse passo a passo aqui, inclusive essa apresentação, vai ser encaminhada para vocês no nosso grupo ainda hoje, tá? Para vocês usarem como parâmetro para seguir todo esse roteiro. Mas esse é o roteiro. Mapeia as escolas, mapeia as parcerias, esquece de escola, mapeia as empresas, aborda essas empresas e fecha a parceria com as empresas que quiserem fechar com a gente. Hotel, banco, que mais? Shopping center, coworking. Gente, vão atrás. Indústrias, né? A gente tem aí, por exemplo, a gente tem Teleperformance Natal, que me veio à memória agora, a gente tem a AIC Campina Grande Juazeiro. Vão atrás de parcerias que já estão fechadas também, né? Aquelas portas que já estiverem abertas também funcionam para a gente. O que nós precisamos é falar com muita gente, e aí é funil de lead, né? Quanto mais pessoas qualificadas eu falo, mais agendamentos eu tenho, mais matrículas eu tenho, ok? Oi, Vivi, fica à vontade. Depois desse passo a passo, vai vir algum outro slide, Marcelo, ou Vai não? sim, vai sim. Aí eu vou apresentar alguns modelos aqui para eles também, Vivi, mas fica à vontade. Ah, tá. Não, é que eu só não quero fazer aquele queima-passo. Então, beleza. Então a gente faz o seguinte: quando a gente já estiver chegando lá no finalzinho, eu passo a palavra para você complementar e de repente se eu deixei de falar alguma coisa, e Tibério, por gentileza, Tá tá? bom, Fica à vontade para você contribuir também, tá bom? Afinal de contas, combinado. você é o pai desses slides. Vamos lá. Então, gente, aqui é um script simples, fácil, direto, de como é que a gente prospecta, né? Então, eu, consultor CNA, eu vou entrar em contato com a empresa da Vivi, que é a Vivi Turismo SA, e vou falar: olá, bom dia, Vivi, tudo bem? Eu sou Marcelo, consultor aqui do CNA Idiomas. A gente ainda não se conhece, mas eu gostaria de propor uma parceria com benefícios para os seus colaboradores e clientes aí da agência. Eu posso falar com você mesmo sobre esse assunto, ou tem outra pessoa? Olha, Marcela, aqui na agência, quem cuida dessa parte de benefícios é a Bárbara. Então, eu vou te encaminhar para a Bárbara. Você pode anotar o telefone dela ou o e-mail, Com por favor? certeza, com certeza. Eu já vou Ah, anotar aqui então tá agora, bom. viu? É Fih? barbara.araújo@itaú, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Olha, Vivi, muito obrigado, viu, pela sua atenção e boa tarde para você. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Acabou. Script simples, objetivo e rápido para a gente primeiro chegar em quem tem a chave de fechar a parceria ou não, né? Então pode ser o proprietário da empresa, pode ser um gerente, um supervisor, pode ser alguém do RH. Quem é a pessoa que responde por benefícios, tá? Ok, gente? Tudo bem até aqui, né?
Vamos agora para um outro modelo. Aqui a gente tem um script para eu falar com o responsável, tudo bem? Então, olá, olá, senhora Bárbara, né? Acho bom a gente até trocar aqui depois, de dona por senhora, né? Olá, bom dia, senhora Bárbara, tudo bem? Eu me chamo Tibério, eu sou consultor aqui do CNA Idiomas. Eu queria propor uma parceria com benefícios para os colaboradores aí do Banco Itaú. Você já tem alguma parceria com alguma escola de idiomas? Olha, não, nós não temos atualmente nenhuma parceria ativa. Perfeito, ótimo. Então, Bárbara, aqui no CNA nós temos cursos de inglês para todas as idades, nós temos alunos a partir dos 4 anos de idade, já são mais de 50 anos no mercado, parceria com a Disney e milhares de alunos aí por todo o Brasil, tá? E eu queria, então, oferecer esse diferencial para os colaboradores aí do Itaú, sem custo nenhum para vocês, com certeza. Você tem interesse nessa oportunidade? Só me fala um pouquinho mais quais seriam essas vantagens. Perfeito. A gente está falando basicamente de um desconto de 35% no primeiro semestre, 15% de desconto no segundo semestre, tanto para os colaboradores quanto seus dependentes se matricularem conosco nos cursos de inglês, de espanhol, tanto para crianças, jovens e adultos. Faz sentido para você? Entendi. E deixa eu só perguntar uma coisa, seria assim para toda a capital de Fortaleza ou seria apenas para uma região específica? Perfeito. Não, seria assim para toda a nossa capital de Fortaleza, inclusive outras unidades de vocês, caso vocês atuem. Inclusive, nós temos turmas que são online, que são pela internet, então o colaborador que preferir estudar de forma ao vivo e online conosco, ele também vai ter esse benefício, tá bom? Ai, muito legal. Temos interesse sim. Eu posso sim estar divulgando aqui no nosso intranet para os nossos colaboradores, com certeza. Ótimo. Então, senhora Bárbara, a senhora pode só me passar um e-mail seu, por gentileza, e um telefone de contato que possa ser direto, de modo que eu possa te encaminhar todas essas informações e esses benefícios para a gente poder oficializar a parceria. Pode ser? Pode, eu só vou pedir para você mandar o e-mail primeiro, e aí eu vou mostrar para minha gestora, e aí a gente pode então marcar uma reunião de apresentação do projeto. Acho que seria interessante ela ouvir isso de vocês também, né? E a partir daí a gente pode dar sequência, se for o caso, né, firmar essa parceria com contrato e tudo mais. Pode ser assim? Feito? Pode sim. Qual que é o seu e-mail? Meu e-mail é barbara.araújo@itaú. Perfeito. Muito obrigado, viu? A gente vai manter contato por lá, então. Obrigado, Bárbara. Boa tarde. Imagina, tchau, tchau. Gente, faz sentido isso aí? Alguma coisa fora daquilo que a gente já faz? Tom de voz, né? Tom de voz tem que ser convincente, tem que ser firme. Lembrem, falar com parceria, falar com empresa, não é o mesmo jeito que a gente fala com aluno em escola, né? Se não tiver segurança, firmeza, esquece, colega. Você não vai ter nem um segundo de atenção, tá? Aí aqui também tem um outro script que a gente pode seguir, perguntando se já tem parceria, tal. Lá, lá, lá. Aqui, na É verdade, porque aí no caso, desculpa, Marcelo, esse segundo ó, script é para o caso do responsável dizer que já tem a parceria. E aí a legal, gente faz aquela quebrazinha da objeção e entra com o CNA. Do jeito que a gente fez lá com aquela parceira que ela falou da perfeito, FISC, opa! legal. Ela falou eu fiz que ouvi, mas não ouvi, né? Ela falou que ia até rasgar. Exato. Legal, gostei. Boa. Então, aqui também tem um outro modelo, caso o futuro parceiro diga que já tem, já conhece, melhor ainda, porque significa que a empresa valoriza, né, a escola de idiomas no seu portfólio. Então, a gente precisa estar preparado para conversar com todos os públicos, tá? E aqui, gente, é um modelo de e-mail de apresentação. Lembra que um dos passos é a gente enviar um e-mail institucional contando a história do CNA e apresentando a parceria? Então tá aqui. Olá, senhora Joana, bom dia. Conforme falamos por telefone, segue anexo portfólio CNA e retifico que a nossa reunião de apresentação ficou agendada para, caso já tenha sido agendada uma reunião ou presencial ou online, já deixa registrado no e-mail. Caso não tenha sido ainda, é só finalizar agradecendo a atenção e dizendo que aguardam retorno com a análise desse material, ok? Dia seguinte, entrou em contato. Oi, Joana, tudo bom? Só para confirmar se você recebeu o nosso e-mail, ficou tudo claro, tem alguma dúvida?
Ok, gente? Então, tá aí um modelo de e-mail para a gente utilizar. E aqui, já estou compartilhando com vocês também um modelo de proposta que a gente utiliza, tá? Galera, esse modelo, vocês estão vendo minha tela aí agora, né? Que está com o modelo de proposta, sim? Todo mundo está vendo? Beleza. Então, assim, esse aqui é o modelo que a gente vai utilizar. Então, proposta de convênio, nome da escola, nome da empresa parceira, ou futura empresa parceira, resume um pouco aqui da história CNA, e aqui abaixo deixa claro que o convênio consiste em 35% de desconto no primeiro estágio e 15% de desconto no segundo estágio. Mantém tudo como está, só muda a assinatura aqui embaixo. Salva em PDF. Vou repetir. Salva em PDF e manda em PDF. Nunca no planeta ninguém manda proposta em doc, né? A gente sempre manda em PDF. Ok? Então, tá aqui o modelo de proposta de convênio que a gente vai utilizar. Vocês vão receber esse link aqui também junto com essa apresentação, tá? Além disso, vocês também vão ter acesso ao modelo de contrato, né? Então, a nossa minuta de contrato, muito simples, inclusive a gente chama até de termo de convênio, para até ficar mais claro, mais fácil, e ver que não é uma coisa que tem multa contratual, se não cumprir. Então, se atentar para preencher as informações da escola que tá enviando, né? Então, aqui estão as informações do Eusébio, com CNPJ e etc. E os campos em verde são os campos que precisam ser editados. Quando vocês receberem esses links, criem cópias desse arquivo, tá? Porque senão, se todo mundo estiver trabalhando no mesmo arquivo, vai dar ruim, né? Então, aqui está o nome da escola, o nome da conveniada, no caso, a razão social, CNPJ, o nome de quem assina pela empresa, e aqui fica determinado o e-mail também, não é? Da conveniada, porque nós vamos mandar pela ClickSign. E aqui estão as informações do nosso termo, muito simples, muito prático, deixa bem claro que não existem valores para serem trocados entre as partes, não tem multa de rescisão contratual, não tem nada. É uma minuta bastante prática e bastante direta de convênio, ok? Certo? Então, já avançando aqui, a gente também tem, e aí, de novo, mérito total para o Tibério, ele montou essa planilha que ficou maravilhosa para a gente poder fazer acompanhamento desse projeto. Então, qual foi a data, qual o nome da empresa prospectada, quem é o responsável por essa parceria dentro do CNA, né? Responsável CNA pela parceria, nome do contato, o telefone dessa pessoa com quem a gente está fechando, o e-mail de contato, né? O telefone, caso tenham 2 telefones. E aqui a gente vai colocar os detalhes dessa parceria. E todo o processo de prospecção, ligação 1, e-mail, ligação 2, reunião de apresentação, envio de proposta, confirmação de recebimento, envio do contrato e a formalização. Aqui nós vamos fazer esse acompanhamento passo a passo, e aí, claro, cada liderança local também com o seu time, para que a gente consiga ter, por escola, um raio-x do acompanhamento desse projeto, tá? Então, como eu disse para vocês, essa é a nossa chance de fazer mais matrículas em um mês que a gente sabe que espontaneamente não vai estar chovendo de prospect entrando nas nossas escolas, tá? E aí, claro, né? Lembrando vocês lá que a gente está em pleno balança, a gente está com toda a nossa campanha de incentivos para quem fizer as matrículas, não é? Esses prêmios vocês já conhecem de perto. Então, a gente está falando de primeiro lugar, que é o voucher de R$ 100, né? Um vale presente de R$ 1.000, ó, já diminuiu um zero. De R$ 1.000, um final de semana em um hotel à beira-mar, né? Segundo lugar, está falando de um vale presente de R$ 1.000. Terceiro lugar, de um voucher de R$ 500. E a escola que atingir sua meta vai ter um jantar 6 estrelas em um restaurante fantástico. Lembrando que esses aqui são os nossos incentivos para a campanha do Balança, que termina no dia 30 de setembro. É o nosso último dia para entregar os nossos resultados daquela meta que eu mostrei no comecinho da nossa apresentação, tá? Então, gente,
Esse é o nosso ponto principal, essa é a nossa estratégia para o mês de setembro, parcerias corporativas, e vocês vão ser as molas, os canais que vão anunciar isso de forma aberta para os nossos futuros parceiros ou para os parceiros atuais. Marcelo, vale parceria que a gente já tem agora? Com certeza é mais que meio caminho andado. Então, tem alguma empresa que você fala, poxa, essa empresa aqui a gente pode conseguir 5 matrículas em uma tacada só? Maravilha! Vamos atrás dessa empresa. O que a gente precisa agora é de fechar a matrícula em lote. Vocês estão entendendo? Já ouviram falar de fechar a matrícula em lote? É sobre isso. É entrar numa empresa e só pegar os nomes e telefones e já partir para fazer a matrícula dessas pessoas. Vale fazer matrícula para começar em janeiro, intensivo de férias? Vale. Vale fechar matrícula para começar no ano que vem? Vale, com certeza. O aluno fez a matrícula, comprou o material, ele já é aluno CNA automaticamente, tá? Agora sim, eu abro aí para perguntas e dúvidas, antes contribuição da Vivi, e aí o microfone está aberto para vocês também perguntarem e tirarem dúvidas e também falarem um pouquinho das percepções de vocês, tá bom? Vamos lá, Vivi, tá com você. Obrigada. Marcelo, você pode voltar na página do passo a passo, que eu queria trazer ali duas dicas, na verdade, reiterar, né, um pouco do que você falou. Primeiro ponto, gente, eu entendo o que o Marcelo quer dizer, quando a gente vai fazer em lote, matrícula, é mais ou menos quando a gente vai no atacado, sabe, o mercado açaí, atacadão, que você vai comprar a caixa ali de extrato de tomate, se você compra a caixa inteira, o preço sai mais barato do que se você compra uma unidade, né? Então, é mais ou menos isso. E eu acho que aqui em específico, quando a gente fala sobre fazer o primeiro contato, né, para expor o interesse, é muito importante que, enquanto consultores comerciais, vocês virem a chave e entendam que você não está tentando vender o curso para aquela pessoa. Então, na hora que você está fazendo o contato lá com a Bárbara, você vai falar: olha, Bárbara, eu sou assim, porque a gente tem 35% de desconto, tarará", o mesmo discurso que você faria para um cliente de balcão. O que você precisa conseguir falar para a Bárbara é assim: eu tenho um benefício que vai ajudar você a ajudar e apresentar um projeto para sua empresa. Porque, veja, quem trabalha com benefícios em RH, ele tem que estar, por obrigação, sempre procurando benefícios a ofertarem para os seus colaboradores. Então, por exemplo, aqui na Administração Nacional, nós temos alguns benefícios. Então, a gente tem o Gympass, a gente tem alguns parceiros, tem, por exemplo, sei lá, a Copenhague. Então, se a gente for lá e falar que é do CNA, a gente consegue um desconto diferencial. E aí, a Denise aqui da Administração Nacional, que trabalha no RH com benefícios e parcerias, além de fazer lá o crédito do Sodexo, de vale alimentação, de vale transporte, ela também busca essas parcerias para jogar aqui no nosso intranet, que é o nosso portal corporativo, para quem é daqui. Então, a gente tem um acesso a algumas notícias por sermos colaboradores ADM que não aparece com vocês lá no portal, mas aparece nova parceria firmada. Então, o ponto-chave aqui é entender que aquela pessoa daquela empresa, você vai dizer assim: olha, eu tenho um pacote de benefícios para os colaboradores. Você não está vendendo para a Bárbara, mas você está vendendo o projeto para a Bárbara, para que a Bárbara divulgue para os colaboradores dela. Então, se você entender que ao dizer para a Bárbara, você tem algo para ela oferecer para a empresa dela, e nesse sentido ela vai se destacar também, aí você vira o jogo. Porque daí você vai falar: olha, vou te mandar então o meu portfólio e a gente já pode apresentar, já pode, inclusive, agendar uma reunião para que eu te apresente melhor o nosso produto e o nosso projeto de desconto, o nosso programa de descontos, né? Então, percebe como a gente muda a fala? A gente não está falando do nosso curso, a gente está falando do nosso produto, e a gente tem vários, a gente trabalha com inglês, com espanhol, com certificações internacionais, com Pro, né, com Labs, então tem tudo isso. Um outro ponto também é já ter na ponta da língua se esse benefício é somente para o colaborador da empresa ou se ele se estende a terceiros, ou seja, parente, marido, filho, né? Então, é importante também já entender junto com o Tibério e com o Marcelo qual que seria essa devolutiva, porque é muito ruim quando eles perguntam isso, e às vezes eles perguntam e a gente não tem a resposta. E aí a gente tem que dizer: olha, eu vou checar lá com o meu gestor e depois eu te respondo, porque daí a gente já trava, a gente já coloca ali
uma certa objeção, mas não uma objeção que vem do lado deles, uma objeção que vem do nosso lado por não estarmos tão preparados para aquele contato, tá? Então, assim, pensem que você não está vendendo para a Bárbara, você está querendo convencer a Bárbara a vender o projeto para a empresa dela, apresentar o seu projeto para a empresa dela. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu queria acrescentar em tudo que o Marcelo e o Tibério trouxeram. E se você me permitir, Marcelo, eu poderia compartilhar minha tela brevemente, que eu também tenho um segundo ponto aqui que eu quero trazer para a galera. Com certeza, só liberar aqui, Vivi. Tá, Foi. legal. Então, gente, eu vou compartilhar aqui o meu screen com vocês. E eu queria mostrar isso aqui, ó, que é muito legal. Então, um ponto que eu trago é para vocês também procurarem os conselhos regionais da sua cidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, ele fica em Fortaleza. Então, a partir desses conselhos, vocês podem conseguir promover aí matrículas em lote, porque a gente não está falando, o conselho, ele vai ter aí mais ou menos, né, 200, 400, 500 associados que são membros médicos, né? Nesse caso aqui, o CREAS é o Conselho de Engenharia, são engenheiros, né, que pagam esse conselho para poderem atuar dentro da cidade de Fortaleza. E aí, nesse canal aqui, nessa página, por exemplo, se vocês olharem, vocês vão ver várias notícias de várias coisas que estão acontecendo, tá? Então, esse aqui é o de engenharia, esse aqui, ó, por exemplo, é o de nutrição, tá certo? Tem as notícias e tal. Esse aqui também é o de arquitetura e urbanismo, tá certo? E que vocês também podem procurar. E esse aqui é o da OAB. Olha só que legal esse aqui da OAB que eu acabei de entrar. Tem tá vendo? Ó, save the date aqui. Dia 14 e 15 vai acontecer uma conferência estadual de advocacia cearense. E aí, aonde que está o pulo do gato? Gente, toda conferência, todo movimento, toda feira que acontece, eles precisam do quê? De patrocinadores, tá certo? E aí vocês podem se colocar à disposição para estar lá com o stand de vocês, fazendo essa divulgação, ou seja, vocês vão ser um parceiro a mais na feira deles. Essas feiras que vocês transitam, que tá todo mundo te entregando flyer, é sobre isso que a gente está falando, tá certo? E essa pode ser, inclusive, uma porta de entrada e tá dentro do nosso período de captação, 14 e 15. Então, eu recomendo que cada um aí na sua cidade, então quem está em Natal, entre dentro desses conselhos. Ah, mas de repente esse conselho está do outro lado. Gente, mas a questão não é essa. A gente está oferecendo para o aluno estudar ali, como o Marcelo falou muito inteligentemente, né? Ele pode estudar online. Se ele escolher Natal Zona Norte, está tudo bem, né? Então, assim, quem está em Juazeiro do Norte, a mesma coisa. Quem está em Campina Grande, a mesma coisa. E quem está em Eusébio também, porque Eusébio é um outro município. É um outro município. Estou errada, Marcelo? Não, né? É Certinho, outro, é é outro outro município. município. Uhum. Então, gente, assim, quando a gente é vendedor, a gente tem que ser muito perspicaz também, né? Então, não é só pegar a informação mastigada, é vir explorar, é entrar nessa página, é ler o que está acontecendo. Vai ter algum evento aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Terceiro prêmio de excelência de trabalho, arquitetura e urbanismo, tá vendo? Então, a inscrição vai até o dia 1º. Muito provavelmente, esse evento aqui vai acontecer ainda dentro de setembro, porque se a inscrição termina em setembro, deve ter uma data aí para essa apresentação. E aí, é claro, eu acabei não olhando aqui a data, mas basta vocês ir checando. Gente, e é isso, é fazer, sabe assim, do limão uma limonada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de engenharia, medicina, arquitetura e urbanismo, nutrição, mas a gente tem várias outras profissões, tá certo? Pode ser fisioterapia, pode ser conselho, né, com a OAB, pode ser conselho de enfermagem, pode ser conselho de odontologia, pode ser conselho de, sei lá, quem mexe com comida mesmo? Como é que é? Quem faz a comida? Gastronomia? Gastronomia, obrigada. E por aí vai, sabe? A gente pode usar e explorar nesse sentido também. E esse tipo, né, de parceria via conselho é algo que automaticamente já vai colocar, né, a marquinha do CNA lá na página deles como um parceiro de negócio. E esses conselhos constantemente estão procurando esses parceiros, né? Mas é sobre isso, né? E é também importante vocês não perderem o timing, né? Então, veja, a gente tem um projeto aqui que vocês precisam executar.
Então, tem uma planilha que vocês precisam alimentar, vocês têm que fazer pesquisa. Mas isso não quer dizer que vocês não vão também aí focarem nos repiques que você tem que fazer, nos atendimentos dos leads que vocês têm que fazer, nos atendimentos da sequência. Então, um bom consultor comercial é aquele que sabe gerir a sua carteira de clientes e projetos. Veja bem, você tem uma carteira de clientes, que são todos os seus contatos que estão lá no seu WhatsApp e no seu CNA Box, mas você tem projetos paralelos para fazer. Então, a boa organização do seu dia vai te conduzir ao sucesso, tá certo? Então, a gente precisa de disciplina para saber fazer essa divisão e, é claro, né, é muito trabalho para a gente poder entregar o resultado, tá? Então, era isso que eu queria acrescentar, Marcelo. Obrigada. Excelente. Obrigado, Vivi, aí pelas contribuições e pelos insights, principalmente de trazer a ideia dos conselhos, né? Até porque, para quem não sabe, esses profissionais, eles são obrigados, né, a pagar a carteirinha, assim, os advogados, os médicos, muitas vezes eles detestam, mas anualmente eles precisam renovar. Então, de alguma forma, eles querem, entre aspas, tirar proveito dessa, Exato. dessa, dessa instituição, né, que E, representa eles. e, Marcelo, é muito bom você ter explicado essa questão também. Por exemplo, meu irmão é advogado. E outro dia ele alugou um carro para a gente ir para um jogo de futebol no Rio de Janeiro. Ele é flamenguista roxo, assim, desses bem imbecil, sabe? Assim, o que ele tem de inteligente para um lado, ele tem de imbecil pelo Flamengo. Nada contra flamenguista, se tiver algum flamenguista aqui. Mas enfim. E aí ele foi lá naquela. Tem uma empresa que aluga carro, porque ele não queria gastar a quilometragem, né? E aí Uhum. ele alugou um carro pela. Tem a Localize e tem uma outra, né? Eu não me Movida. recordo o nome. Movida, isso mesmo, que é uma laranja, né? Pela Movida. E o valor para ele foi infinitamente inferior do que seria para mim. E a Movida tem conselho com a ordem né, com a ordem dos advogados de São Paulo, a regional São Paulo, e no caso, todo mundo que chega lá com a carteirinha de advogado tem lá os seus 35% de desconto na alocação de qualquer veículo, seja ele um veículo, né, mais barato ou um veículo mais potente que, consequentemente, acaba sendo mais caro. Então, veja, entrar nesses portfólios, né? Então, aqui a gente não está falando do nosso portfólio, mas entrar no portfólio de parceiro dessas instituições, a gente tem muito a lucrar, porque de repente a gente consiga assim atingir, né, um volume muito alto de interessados e a partir daí muitas matrículas também, tá certo? E a gente tem um benefício favorável. Porque, veja, vocês todos não estão numa mesma cidade, porque daí fala, ah, não, mas aí vai todo mundo ligar para o mesmo lugar. Obviamente que não. Quem está em Juazeiro tem a vantagem total sobre Juazeiro. Quem está em Natal tem a vantagem total sobre Natal, e Fortaleza, e Campina Grande, e Eusébio também, né? E para fechar aqui, que eu não vou me estender, Eusébio tem uma área industrial muito potente também. Eu acho que é muito importante a gente começar a olhar para esse lado, sabe, do polo industrial de Eusébio, né, dessas grandes empresas, né, da gente se qualificar para estar falando com essas pessoas, dessas empresas que têm aí mais de 1.000 pessoas às vezes trabalhando, né? Então, se eu tivesse em Eusébio, certamente eu sairia para fazer mapeamento, para olhar, ver com meus olhos essas empresas, voltar e tentar infinitamente contatar essas empresas. E eu tenho aqui um caso de uma empresa que se chamava Cavalete, que se chama Cavalete, que é uma empresa que fornece cadeiras e faz cadeiras. Inclusive, talvez uma dessas cadeiras que vocês estejam sentados pode ser dessa empresa Cavalete. E era uma empresa que dominou o mercado quando a Giroflex faliu, fechou. Não sei se vocês sabem que antes quem dominava o mercado fazendo cadeiras profissionais, assim, para escritórios era a Giroflex. Giroflex teve ali uma questão familiar, era uma empresa familiar de desvio de valores e tal. Faliu, declarou falência. E então a Cavalete, que também era uma empresa familiar, mas grande, que tinha ali em média, seus 1.000 funcionários, 500 e poucos funcionários, assumiu o mercado e começou, inclusive, a exportar. E o CNA Erechim conseguiu fazer parceria com essa Cavalete e conseguiu, numa tacada só, coisa de tipo, sei lá, 150 alunos para a escola. Porque eles queriam muito inglês, porque eles estavam aumentando aí a questão do Latam, né? De explorar essa área toda da América Latina. Então, até para quem não sabe, quando eles falam assim, operações Latam,
tem a ver com empresas fazendo negócios com empresas da América Latina. Então, muitas vezes eles se referem, né, na fala com vocês, a gente tem um projeto Latam aqui, é sobre isso, tá? Já esclarecendo, porque se vocês forem tratar com indústrias ou grandes empresas, muitas vezes eles vão trazer esse termo. E aí, aproveitando a deixa aqui já para explicar um pouquinho sobre isso também. Então, acreditem sim nesse projeto, acho que tem grandes oportunidades. Excelente. Obrigado, Vivi. Gente, dúvidas, perguntas? Alguém quer levantar a mãozinha aí, abrir o microfone? Tibério, tem algum ponto que você queira aproveitar e reforçar? Tudo ok? Eli, Marcelo. Oi, Eli, pode mandar. Vi que a gente vai fazer a gente vai correr atrás dessas parcerias aí para a gente fazer um pacote aí para setembro, né? Você vai dar algum prazo? Você vai deixar livre? Como é que vai ser? Você fala para começar a abordagem dessas empresas? Isso. Ok. As abordagens e para o fechamento também, né? A partir de hoje, vocês já podem começar o passo 1, que é mapear esses negócios dessas empresas. Então, cada liderança local aí, junto com as suas equipes, deve sentar, fazer essa listagem de empresas que... Gente, sugiro que vocês comecem com empresas que já são parceiras, aquelas que as portas já estão abertas, sejam inteligentes, estratégicos, né? Para que passar por todo esse processo se já tem alguma empresa aí na carteira, que já tem contrato firmado, já está tudo certo, e tem o perfil de ser uma empresa que tem um bom volume de colaboradores e dependentes e que a gente consiga chegar e realmente levar uma oportunidade única. Então, Eli, a partir de agora, já pode começar esse mapeamento. Vocês vão receber esse material aqui lá no nosso grupo também, o link com a pasta com todos esses documentos para vocês fazerem acesso, façam cópias, editem online e já comecem esse processo de prospecção amanhã, se possível, tá? E como a Vivi bem disse e repito, gente, não é para abandonar a nossa carteira atual do box, né? Então agora, pelo amor de Deus, né? O óbvio tem que ser dito, repetido e desenhado. A gente não vai deixar de dar atenção para os leads que chegam, para os clientes novos que falam, com os repiques que você já tem para fazer, de jeito nenhum. O que a gente está colocando agora é mais um canal, é uma outra estratégia que leva um tempo até esquentar. Então também não percam, não está dando. Calma, tem um tempo para isso esquentar. Você colocou o leite para ferver, ele já não ferve no primeiro segundo, né? Tem todo um processo. A mesma coisa para fechar uma parceria. Respondido, Eli? Ok. Oi, Vivi, fica à vontade. Eu só queria mostrar aqui um ponto, se você me permitir, eu vou compartilhar de novo a minha tela. Olha que legal, gente, ó. Então, eu estou aqui, ó, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, tá? Serviços online, institucional, ó, guia profissional. Olha aqui o primeiro aparece, benefícios, tá vendo? Quando eu clico em benefícios, olha que interessante, né? Os parceiros. Então, ele, Office Me Coworking, CNN Certificadora, All Business Coworking, Universidade de Fortaleza, tá vendo? Ó, Colégio Darwin. Aí, ó, tem um espaço vazio aqui, ó. Tá vendo? Essa bolinha aqui, ó. Tô profetizando, hein? CNA. Tá vendo? E de saúde, e assim vai. Farmácia, tá vendo? Ó, Farmácia Santa Branca. Tá vendo? Ó, 30% de desconto em genéricos. Ou seja, se a gente consegue essa parceria, a gente não precisa fazer muita coisa. Eles nos promovem dentro do site deles, percebe? Já tá ali tudo escrito, tá vendo? Ó, 5% de desconto, tá. Então, pode ser a gente aqui, ó, nutrição, tá vendo? All Business. Esse aqui que eu tô mostrando, Marcelo, é apenas o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas, de novo, tem o Conselho Médico, tem um conselho, né, de nutrição e por aí vai. Acho que vocês entenderam o recado. Então, fuçem, explorem também, sabe? Tira aquela meia horinha para ser aquela curiosidade produtiva, né? Então, um pouquinho antes desse encontro, o Marcelo já tinha brifado para mim como é que seria o encontro, qual que era o tema, e eu fiquei pensando, né, como eu poderia contribuir. E aí eu falei, olha, talvez esse possa ser um bom caminho para esse projeto também, tá certo? Mas não só isso, né? Não estacionem aqui. Vá procurar as outras empresas também, todos os outros pontos que o Marcelo mencionou, bancos, enfim, né? A gente tem muita coisa aí que é de CNPJ para CNPJ, né? Que é o B2B que a gente fala, né? Show de bola. Gente,
Obrigado, penso que é isso. Então, aguardem aí esses materiais serem compartilhados com vocês. Vocês vão receber um link aí no grupo do comercial com uma pasta para vocês poderem fazer cópia dos arquivos, tá? Eu vou encerrar a gravação por aqui. Espera aí.